Amigos do ED, estamos mais uma vez aqui no Paraíso Pousada Casa do Ipê Amarelo, onde realizamos as nossas vídeo-entrevistas. Nosso entrevistado de hoje é pastor evangélico e dirige uma igreja que tem um trabalho excepcional aqui na nossa cidade de Miguel Pereira, a igreja Mais Que Vencedores, que fica no alto da nossa cidade. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Pastor Pedro Almeida, hoje é Você em Destaque. Pastor, muito obrigado por sua presença aqui no Você em Destaque, é uma honra muito grande recebê-lo. A sua igreja se chama Mais Que Vencedores. Ela é carinhosamente conhecida como Igreja da Tenda porque ela fica nessa parte bem alta da cidade. Aliás, ela abraça a cidade toda dali, não é isso? Não é verdade? E há quanto tempo o senhor iniciou o seu trabalho aqui, pastor? Bom, primeiro, eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui contigo. 21 anos vamos fazer esse ano agora, né? São 21 anos de uma igreja que começou na minha varanda. Olha, começou na sua varanda. Aqui mesmo na cidade de Miguel Pereira. Isso. Nós tínhamos voltado dos Estados Unidos, fiz seminário lá na Flórida. Sim. E aí viemos para cá e fomos tentando nos adaptar, e à medida que começou a acontecer, ela foi surgindo naturalmente mesmo. Coisa boa. 21 anos, né, de muitas lutas e muitas conquistas também, né? Certo. E há quanto tempo ela está nesse formato, né, de tenda? Aliás, é um espaço ali imenso, né? Muito bom. Aquele lugar é muito simples a história, né? O lugar onde eu ia orar todas as noites, fazia meus propósitos com Deus lá. É um lugar ermo ali, né? Onde as pessoas faziam de tudo ali em cima. Né? Poucos oravam. Pouco orava. Aí a gente chegava e eu ficava muito lá. E até o dia que Deus falou, é aqui mesmo, e nós começamos comprando o terreno, daí fomos avançando num projeto e depois compramos a tenda, que foi um segundo passo. Sim. Né, em São Paulo, foi um grande passo, né, porque era muito, para as nossas condições, aos nossos próprios olhos, muito difícil. E assim foi. Né, e por um acaso você está me chamando para falar coisas a respeito da igreja. Sim. Esse ano ela deixa de ser uma tenda, simplesmente porque ela tinha uma durabilidade de 15 anos, e nós já estamos lá há 18, e ela suportou até agora, e nós estamos agora entrando na fase de substituição da lona por uma telha termoacústica. Sim. E fazer paredes, primeiro porque era um lugar onde só tinha gente, e hoje nós temos um bairro à nossa volta. Verdade, avançou muito, né? Som e tudo mais, né? Então nós vamos fazer uma igreja hermeticamente fechada. Vai ter um tratamento acústico, né? Tratamento acústico. E é isso, essa é a tenda da Mais Que Vencedores. Que máximo, que bom. E me conta uma coisa, como é que tem sido nesses nossos dias? A gente percebe, e as redes sociais ajudam muito, né, o quanto as pessoas estão cada vez mais pensando em si. O materialismo parece que ainda aumenta cada vez mais, o consumismo, né? Isso, dentro da sua proposta de evangelização, atrapalha esse trabalho de evangelização, ou você acha que isso até colabora? Eu te diria assim que nenhuma coisa nem outra, faz parte do processo, que é realmente uma vida com Deus e um ministério, né? Eu tenho muita coisa para falar a respeito disso, mas eu não quero ser muito escatológico. Não, fique à vontade, o programa é seu. Nós estamos vivendo 3 dias escatológicos, né? Sem Você vê como o nosso mundo, tão moderno, tão sofisticado, como ele é frágil. Frágil, né? 3 dias de paralisação, apenas do transporte. Né? Pronto, você vê já, como calma. Desabastece, desorganiza, a escola, a família, tudo fica confuso. E assim é a vida humana? Assim é a vida humana, e assim será também, né, os últimos dias. Então não me surpreende a frieza, porque está escrito, né, você vê como é que a Bíblia é uma coisa interessante. Se a gente não trouxer isso para uma religião, que com a religião eu faço o que eu quero, mas com a vida com Deus não, porque Ele descreveu antes de acontecer. Então está escrito há 2000 anos que seria assim.
Então, pô, nós vemos assim, o esfriamento das pessoas dentro e fora da igreja, não só fora, dentro e fora da igreja. Pessoas reativas, elas não cheias de argumentos e razões, e hoje as pessoas fazem o que a Bíblia diz, atraindo doutores para si próprio, ou seja, eu faço aquilo que eu quero que seja o meu mentor, né? O meu Deus guru. que se adapte às minhas... Isso aí, meu guru é aquilo que eu determino, né? É verdade. E as pessoas podem fazer isso com Deus também. Né? E a gente está vivendo esse processo. Mas, por outro lado, por isso eu disse nem sim, nem não totalmente, porque, por outro lado, isso nos dá a oportunidade de trazer a verdade da Bíblia, que não é uma movimentação religiosa. A religião, você sabe que vem do religare, né? Do Michelangelo, né? Aquele ato de tocar Deus. Né? Ninguém toca Deus, né? Nós fomos tocados por Deus, desde a criação até a vinda de Jesus, que veio mostrar que era possível, de fato, seguir uma doutrina, um direcionamento, né, de princípios. Né? Jesus não fundou o cristianismo. Jesus disse que os princípios que Deus havia dado eram possíveis de ser vividos em qualquer situação, em qualquer sociedade e em qualquer tempo como o nosso agora. Certo. Não é careta, não é chato, não é limitador, quando você tem uma relação verdadeira. Se for religião, não. Aí é tudo, não posso isso, não posso aquilo. Fica pesado, né? Você não aprende a liberdade que nos deu, né, Jesus, né? Sem dúvida. E pastor, e com relação aos trabalhos que são realizados? Vocês fazem trabalho evangelístico, volta e meia a gente vê umas ações que vocês realizam no centro, nas praças. Isso realmente faz parte do trabalho de vocês ou esporadicamente? Como é que funciona? Eu penso assim que, isso como qualquer atividade, ele é fruto um pouco da sua própria cultura, né? Eu venho de uma cultura, né, não sei, também um pouco disso, não sei a sua idade, mas dos anos 70, né, de toda aquela revolução cultural. Sim, né? eu sou de 63, né? Eu sou de um pouquinho mais velho, 5, 7, mas é mais ou menos a mesma geração, né? E a gente vem de uma geração criativa, né? Hoje em dia as coisas são muito diferentes. Então, na verdade, o Ministério me deixou eu potencializar aquilo que eu tinha. Então, eu gosto de teatro, eu gosto de ações desse tipo aqui, né? Nada programado. Eu gosto de coisas assim. Coisas programadas levam a gente a ficar meio engessado. Fica muito né? engessado, exatamente. E com relação às atividades lá no local? Então, a igreja, né, tem que ter estabelecer uma programação. Aí tem reunião de jovens, né, que se encontram aos sábados, tem reunião de oração, nós temos um trabalho que a gente chama células, que é por onde a igreja nasceu em Atos, né? Sim. As pessoas se reunindo em casa, compartilhando o evangelho. Isso acontece aqui nessa... Isso acontece e é um trabalho fenomenal. Primeiro que, além de ser altamente bíblico, ele dá oportunidade de crescimento para as pessoas. Porque se a igreja ficar simplesmente focada que o pastor tem que fazer tudo, ela não cresce. Então, nas células, as pessoas têm a oportunidade delas também fazer aquilo que Jesus disse, aí, de por todo mundo e pregar o evangelho para todos os lugares. Mas não é pregar, não recitar de frases feitas, mas não pregar com a vida própria que a pessoa tem. Certo. E no lar isso cai bem, né? No lar cai bem, porque às vezes a pessoa não vai numa igreja, mas ela vai na tua casa, tomar um café, dúvida. bater um papo, ouvir uma ideia. Né? E é por aí que vai surgindo a fé. A fé é como um grão de mostarda, né? Que é pequenininho, ninguém vê, é a menor semente. Mas ela, quando chega, amigo, ela entra. É impossível você dizer que não chegou. Ela vai mexendo com alguns pensamentos. Foi assim comigo, né? Sim. Eu não nasci de pijama na varanda. Eu vim do mundo das drogas e de toda essa situação que a gente viveu nos anos 70. Sim, sim. Né? E eu, quando me encontrei com Jesus, me encontrei mesmo, né? Eu tinha uma vida absolutamente... Eu era uma pessoa trabalhadora, honesta, organizada, né? E tudo, mas eu não conhecia um Deus que me libertava. Eu conhecia uma ideia religiosa que de vez em quando eu usava. E é muito bom a gente ter um encontro de verdade com esse Jesus. De fato, né? É muito legal. Você comentou alguma coisa agora sobre a diferença da igreja e em casa. Aí me fez pensar uma coisa. Ainda acontece de algumas pessoas se sentirem assim, reticentes de saírem de casa mesmo para irem para a igreja, assim, a convite, tipo, na igreja não, mas na casa sim, quer dizer, ainda existe resistência ainda? Eu acho que o que acontece, as pessoas, tudo é criado por um estereótipo, né, que as pessoas vão formando, né, que nem você falar, poxa, política, todo político é ladrão? Não, tem políticos honestos. Todo professor é ruim? Não, tem professores extraordinários, policiais maravilhosos, né, pastores honestos, tem que se cria um estereótipo que as pessoas vão ficando meio vacinadas e avessas à igreja.
Mas a igreja, ela precisa voltar para a essência. Nós estamos vivendo um tempo assim. Sim. Um tempo de retorno às coisas mais simples da igreja, que é o compartilhar, é o pedir perdão, é não achar que é o rei das respostas. Eu não tenho todas as respostas, eu sou uma pessoa igual E nem você. tem essa obrigação, né? Nem tenho essa obrigação, muito pelo contrário. A minha obrigação é mostrar que isso não existe em mim, né? Mas é possível seguindo os princípios que Jesus deixou, que são muito, muito gostosos, maravilhosos de viver. Com luta. Não tem moleza, não. Não tem moleza. Quem quer moleza, não. Não tem moleza nenhuma, é tudo com luta. Certo. E só mais uma pergunta. Com relação ao número, aliás, ali dentro é bem espaçoso, né? Você tem quantos lugares ali? Olha, a igreja, na essência, ela foi construída para mil cadeiras. 1000 cadeiras. Mas a gente nunca chegou a ter isso, já passaram mais do que isso por ali. Porque aqui a nossa região, além de ser uma região muito religiosa, né? Assim, é uma região que tem muitas igrejas, mas muita religião, muitas igrejas centradas em si mesmo. Então há uma barreira entre as igrejas, né? É quase que um protecionismo. Mas isso é geral no mundo, em todos os aspectos. Né? Então a gente tem um grupo de 200 pessoas frequentando a igreja, mais ou menos, que é uma igreja para a região, uma igreja grande. Caramba. Mas nós cremos que vai haver uma mudança, cremos numa nova geração. Né? Eu estou com uma palavra de 10 anos, que termina esse ano, de preparar uma nova geração, porque esse é o nosso alvo, é deixar um legado, amigão, porque se morrer em mim, não valeu de nada. Não valeu de nada. Tem que deixar um legado, isso é importante. Nossos filhos, né? Eu tenho 5 netos, né? Uau! Vai nascer o 6º agora. Então, isso é uma benção, né? Já vou ser ex antes do Brasil. Na frente do Brasil. Sim, é muito bom isso, porque hoje você vê como é que é engraçado, né? Se você tirar o aspecto religioso obrigatório, né? E nós temos uma palavra para esse ano muito bacana, que ela diz assim, que tudo muda quando a paixão toma o lugar da obrigação. E isso é muito legal. Né? Aí eu tenho na mesma igreja a minha mãe, meus filhos e os meus netos, 3 gerações no mesmo lugar, cantando junto, curtindo junto e vivendo junto, com as lutas de gerações, como Elis Regina dizia, né? Vivemos com os nossos pais, né? Há sempre um conflito de gerações, mas nós estamos ali, três gerações juntos, e isso aí é um desafio, amigão, porque está tão difícil criar filhos. Né? Não é fácil. Agora, e quem quiser conhecer essa palavra que o senhor diz que tem guardado há bastante tempo e vai colocar agora nesses dias que seguem, nos domingos, a que horas? Não, os domingos é às 17 horas e às quintas, 19h30. E a gente tem um culto, eles são filmados ao vivo, né? Se a pessoa entrar no Facebook... E qual é o endereço do Facebook? Você tem de cabeça? É MQV, né? É Igreja Mais que Vencedores. Então, isso virou assim, nós nos tornamos a Mais Vencedores Church, né? Que a gente sim. Então, a gente tem no YouTube, né? Você pode ouvir as gravações passadas, e você tem ao vivo na internet pelo Facebook. O ao vivo são as quintas? Não, todos os cultos. Todos os cultos? Isso, que legal. É MQV Church, aí você entra ali e tem... É só entrar. Né? Que bacana. Entrar. Tá. Bom, pastor, última pergunta agora. O senhor também realiza uma outra atividade. Sim. Você pode falar para a gente que atividade é essa? Então, na verdade, a minha história é um pouco complexa no aspecto de formação. Eu sou formado em Educação Física. Sim. E vim para a região quando o Pati se emancipou, né, a convite do Eurico Júnior, e me tornei diretor de esporte, mas fiquei 10 anos ali, trabalhei todo aquele processo de GESP, aquelas Olimpíadas, depois virou secretaria, fui morar nos Estados Unidos, voltei para a Secretaria de Esporte. E hoje eu estou fazendo um trabalho, eu sou paisagista também, 30 anos, eu trabalhei na Burle Marx, no Rio, eu trabalhei tenho uma história, né, nessa profissão. E hoje eu estou entregando também meu dom, né, que eu entendo dessa forma. A igreja não deve existir somente com fim em si própria, ela precisa servir a sociedade, né? E essa é a nossa visão atual, né? Nós precisamos sair das 4 paredes, deixar de ser uma igreja interna e ser uma igreja de fato o tempo todo, 24 horas por dia, para mostrar para o mundo que a gente não é um alien e também não somos idiotas, porque as pessoas pensam assim, aquele cara precisa ir para a igreja, né? Aquela coisa que parece que a igreja é uma coisa bitolada, não é? E hoje eu estou assim, empenhado nesse trabalho, né? O Juninho me deu a oportunidade, estou lá pegando ali de Monte Alegre até Pati, até o centro do lado direito, nós vamos fazer assim, já começando pela poda, que foi um desafio enorme, que essas árvores são árvores
não são apropriadas para a beira da estrada. Isso é um erro do DNR de 60 anos atrás, que eles achavam que o sombreiro era ótimo. E é uma árvore primária, que ela é ótima para reflorestamento, porque ela é madeira mole, cai. E essas árvores estão todas condenadas. Nós tiramos assim bastante, mas ainda é um processo. Talvez daqui a 20 anos os nossos netos vão falar: poxa, aquele cara falou, é isso aí, é uma renovação, plantando novas espécies nativas e tal. E junto com isso, que eu preciso aí primeiro fazer a poda para fazer o jardim todo lado direito ali. A gente vai fazer uma entrada espetacular. São 3,5 km de jardim, feito com plantas de todos os tipos, da forma mais barata possível, porque é a nossa realidade, né? Mas a gente vai chegar na iluminação e vai fazer da entrada de Patinho um lugar mais bonito. Né? Poxa, que iniciativa bacana. Deixando um legado. A ideia é a criação do Parque de Jardins, que isso deixa um legado. Não adianta, porque jardim, companheiro, é igual a nossa história como um todo. Você acabou, sua história vai com a tua fumaça, né? Sim. E o legado é você deixar um departamento de Parque de Jardins que tenha uma vida própria, né, com corpo técnico. Sim. E que possa dar continuidade. Em 6 meses, 3 meses, o jardim acaba, se você não cuidar. Né? Então você precisa disso. Então nós estamos felizes, e eu muito ainda, porque embora eu ame ser pastor, mas eu também amo ser professor, e eu amo também ser paisagista. Eu gosto, graças a Deus, as coisas que eu fiz porque gostava e gosto. Então nós estamos também pensando muito nisso. A gente precisa servir, entende, Hélio, né? A gente precisa servir, porque senão não tem serventia na nossa vida. Quando passa e quando tu vê, amigão, já era. Quem é que vai contar a nossa história? Bem bacana essa iniciativa. Bom, chegamos ao final do Você em Destaque, e eu gostaria que você desse agora uma palavra de considerações. Minha consideração final, assim, se eu pudesse mudar o mundo, começaria comigo mesmo, que eu acho que é o melhor que se pode fazer. E é o grande desafio. É o grande desafio na nossa relação individual como ser humano, com ser casado, né, como marido, mulher, né, e com os filhos, os netos e tal. Mas eu creio que nós estamos respirando um novo ar na nossa cidade, com todas as controvérsias que isso possam significar, porque nós que já temos uma certa idade, vemos isso aqui já passar na mão de tanta gente, hoje nós olhamos e estamos respirando um novo ar, que precisa ser sempre acompanhado, com a competência que cada um tiver, né? Mas a gente precisava acreditar junto, sonhar junto. Essa é a minha visão. Para Pati e para Miguel, inclusive, a minha visão é que a gente sonhasse juntos isso aí, porque você não mora a 7 quilômetros de uma cidade da outra que não haja uma interdependência, um trabalho conjunto. Então tem coisas que são muito importantes, né? Eu criar uma planta lá, eu tenho um viveiro, você precisa, a gente leva, você tem um material, me empresta. Essa coisa, eu gostaria de ver a nossa cidade assim, que a gente pudesse trabalhar. Eu acredito na crítica, acredito na oposição, mas não uma oposição burra, uma oposição que é oposição só por ser. Eu acredito quando a gente tem uma visão que também aplaude quando há um acerto. Nada burro é interessante, né? Nem situação, oposição, centro. É verdade, não tem mais nada disso. Essa parte de esquerda e direita acabou. Hoje só existe um. Tá certo. Acho que foi uma honra muito grande recebê-lo. Muito obrigado por estar aqui no Você em Destaque. Eu que agradeço. Valeu.